Era uma terça-feira silenciosa. A chuva caía fina lá fora, batendo no vidro como se quisesse avisar de alguma coisa. Na cozinha, só o som do chaleiro a ferver. E então, o ecrã do meu telemóvel iluminou o balcão. Não ligues. Não apareças. Acabou. E esquece o testamento. Assinatura, mãe. Li uma vez. Depois outra. E por fim, apenas respondi, entendido. 2 sílabas. Frias. Como se fossem a tampa de um caixão a fechar tudo o que eu tinha tentado salvar durante anos. O chá arrefeceu na chávena. Mas a amargura. Essa, continuou quente dentro de mim. Por um instante, pensei em ligar de volta. Mas o que diria? Que eu sempre fui a filha que pagava as contas e esperava, no fundo, um obrigada que nunca vinha. Que eu aguentei as ausências, as comparações, o silêncio? Não. Naquela noite, percebi que às vezes o silêncio é a única resposta possível quando as palavras já não têm onde pousar. Dizem que a nossa família era um exemplo, o retrato perfeito da classe média alta do Porto. Pai com um avental impecável, fundador da cadeia de restaurantes Casa Henrique. Mãe elegante, sorriso controlado, sempre com um colar de pérolas a brilhar no jantar de domingo. E o meu irmão, Bernardo, o orgulho da casa. Risos altos, histórias de sucesso, brindes intermináveis. De fora, éramos a família que todos invejavam. Por dentro, éramos uma casa com paredes a estalar. Desde pequena, aprendi a medir o amor pelo tom da voz do meu pai. E quase sempre era alto demais. Respeito não se pede, conquista-se com obediência, dizia ele. E eu obedecia. Mas dentro de mim, crescia uma voz pequena, insistente, que sussurrava. E quem te respeita, pai, quando não te obedece? Desenhar espaços onde as pessoas se sentissem vivas. Ele queria que eu fritasse bifes, gerisse mesas, sorrisse aos clientes. O império dele. A prisão dele. Quando a mensagem da minha mãe chegou, não foi um corte. Foi uma confirmação. Um lembrete cruel de que, para eles, eu sempre fui a peça fora do retrato. Peguei na chávena. O chá já estava frio. Bebi assim mesmo. E naquele amargor, percebi que o sabor da perda é quase idêntico ao da liberdade. O relógio marcava 00:05 quando o telefone começou a vibrar outra vez. Mensagens, chamadas, notificações. Mas eu deixei tocar. Porque naquele instante, pela primeira vez em anos, eu estava em silêncio e o silêncio não me assustava mais. Respirei fundo, olhei pela janela. A chuva tinha parado. O reflexo das luzes da rua desenhava sombras no vidro, como se o passado ainda tentasse agarrar-me. Mas eu sabia. A partir dali, nada seria igual. Nem eu. Peguei no meu caderno, o mesmo onde desenhava os primeiros rascunhos daquilo que queria ser. Escrevi uma frase só. A família perfeita acabou. Agora começa a verdade. E foi com essa frase que fechei o caderno, o coração e a noite. Mas a verdade não nasce de um dia para o outro. Ela cresce aos poucos, entre sorrisos forçados, silêncios prolongados e jantares onde a comida tem gosto a culpa. E foi nesses jantares que percebi a perfeição da nossa família era apenas uma encenação. Por fora, continuávamos a ser o retrato da harmonia. As fotos emolduradas mostravam sorrisos perfeitos, taças erguidas, a mesa cheia de pratos que cheiravam a sucesso. Mas eu já sabia, toda parede bonita esconde rachas que crescem no escuro. O meu pai, Henrique, dizia que o trabalho era a cola da família. Só que essa cola, em vez de unir, colava as bocas para que ninguém dissesse o que doía. Na casa Henrique, o nome dele estava em letras douradas sobre a porta, e o orgulho dele, gravado em cada prato que saía da cozinha. Para ele, amor e lealdade eram sinônimos de obediência. E eu nunca soube obedecer bem. Lembro-me do dia em que lhe disse que queria estudar arquitetura sustentável em Lisboa.
Ele pousou o jornal, olhou-me como quem vê um erro de cálculo e riu. A arquitetura? Sustentável? Isso é conversa de quem não sabe fritar um ovo. A sala ficou pequena demais para a vergonha que senti. A minha mãe, de Isabel, apenas mexeu o café, sem olhar para mim. Ele só quer o teu bem, filha. Aquela frase, só quer o teu bem, sempre soou como uma sentença. Porque o bem dele nunca coube no meu. Bernardo, o meu irmão, era tudo o que eu nunca consegui ser aos olhos do meu pai. Extrovertido, confiante, o rapaz que herdaria os restaurantes, o apelido e o orgulho. Aos 16, ganhou um carro. Eu, na mesma idade, ganhei um aviso. Se quiseres estudar fora, paga tu. E paguei. 2 empregos, noites a servir cafés e desenhar plantas de edifícios nas pausas. Enquanto ele viajava, eu contava moedas. Enquanto ele dormia, eu sonhava acordada, não com luxo, mas com liberdade. Quando a minha empresa começou a dar os primeiros passos, pensei que talvez, finalmente, eles me vissem. Numa noite, liguei à minha mãe, entusiasmada. Mãe, consegui o meu primeiro contrato. Um hotel em Aveiro. Vão usar as minhas ideias. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, suave, distante. Que bom, filha. Mas agora não posso falar. Estou a preparar o jantar do Bernardo. A chamada caiu, e com ela, caiu qualquer ilusão de que algum dia eu seria o orgulho da família. Era como se cada conquista minha fizesse eco num quarto vazio. E esse vazio começou a tornar-se casa. Com o tempo, aprendi a falar menos. A sorrir mais. A encaixar-me nas molduras de família, mesmo sabendo que não pertenciam a mim. E cada vez que o meu pai brindava, a família, eu sentia o copo gelar minha mão. Mas o destino tem um jeito estranho de nos obrigar a enfrentar as verdades que evitamos. A primeira fissura visível apareceu num jantar de domingo, quando ele disse: Amanhã, temos uma reunião importante sobre o futuro da família. E foi aí que percebi que o futuro da família nunca incluía o meu nome. No dia seguinte, sentei-me àquela mesa longa, a mesma onde tantas vezes engoli as palavras junto com o jantar. Mas naquela noite, eu não estava disposta a engolir mais nada. Naquela noite, a mesa estava posta como sempre, toalha branca, velas acesas, talheres alinhados com precisão militar. Mas o ar estava diferente. Pesado. Denso. Como se todos soubessem que algo importante ia acontecer, mas ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. O meu pai sentou-se na cabeceira, com o mesmo ar de general em campo de batalha. A minha mãe, de Isabel, à direita dele, o olhar perdido entre os copos de vinho. Bernardo, do outro lado, mexia no telemóvel, o som das notificações a ecoar no silêncio da sala. Eu fiquei por último, com o portátil na mão. O coração a bater tão alto que parecia marcar o ritmo dos talheres. Bom, disse o meu pai, batendo levemente na mesa, vamos falar do futuro da família. A palavra futuro soou como uma sentença. Respirei fundo e abri o computador. As luzes do ecrã refletiram-se nos copos de cristal, e por um segundo, pensei que talvez, só talvez, eles me ouvissem. Tenho um projeto para apresentar, comecei, com a voz trêmula mais firme. Um estúdio de design sustentável. Poderíamos aplicá-lo nas novas unidades do restaurante, reduzir custos, modernizar a marca. Design sustentável? Interrompeu meu pai, arqueando a sobrancelha. Filha, os clientes querem comida boa, não mesas de madeira reciclada. Bernardo riu, sem levantar os olhos do telemóvel. Sustentável é o meu copo de vinho, que nunca acaba. As gargalhadas dele cortaram o ar como vidro. Eu tentei continuar, mas as palavras começaram a perder força. Olhei para minha mãe, ela mexia nas flores da mesa, evitando o meu olhar. Não é decoração, pai, sussurrei. É design. É o futuro. E é rentável. Ele recostou-se na cadeira,
cruzando os braços. Rentável? O que é rentável é o trabalho duro. Não brinquedos de arquiteta. Cada palavra dele era uma pancada seca. E, por dentro, algo em mim começou a rachar. Por anos, aguentei o desprezo, o riso, a indiferença. Mas, naquela noite, percebi que não era só falta de apoio. Era negação. Negação daquilo que eu era. E então, algo inesperado aconteceu. Sofia, a mulher do Bernardo, levantou a voz, hesitante, mas clara. Eu achei o projeto da Susana interessante. Muitas empresas estão a investir em sustentabilidade. Pode ser uma boa oportunidade. O olhar que o meu irmão lhe lançou podia ter queimado a sala inteira. Senta-te, Sofia. Ninguém pediu a tua opinião. Ela calou-se. E eu, pela primeira vez, não. Fechei o computador devagar, olhei para o meu pai e disse: Sabe, pai. O Senhor ensinou-me que o respeito se conquista com obediência. Mas eu aprendi que o respeito só existe quando a escuta. O silêncio caiu pesado. A minha mãe pigarreou, tentando aliviar a tensão. Vamos falar disto noutra altura. É arriscado, Susana. O teu pai só quer proteger-te. Proteger-me. A palavra soou falsa, como metal frio. Olhei em volta, todos com medo, todos presos. E percebi, eu era a única que ainda queria fugir. Quando saí da mesa, ouvi o meu pai dizer, sem baixar o tom: Amanhã tratamos do testamento. O Bernardo precisa de assumir as rédeas antes que a tua irmã destrua o que construí. O som daquelas palavras ficou a ecoar dentro de mim como um trovão. Testamento. Assumir. Destruir. Mas o que eu não sabia é que a verdadeira destruição já tinha começado. E vinha de dentro da própria casa. Naquela noite, Sofia encontrou-me no pátio. As mãos dela tremiam. E o que ela me contou fez-me perceber que o buraco na nossa família era mais fundo do que eu imaginava. A noite ainda não tinha acabado quando ouvi passos no jardim. Sofia aproximou-se devagar, o rosto pálido, as mãos a tremer. Susana, eu preciso dizer-te uma coisa. O vento soprou entre as árvores, levando o perfume do jantar que ainda pairava no ar. A voz dela era um sussurro aflito. O Bernardo está a tirar dinheiro dos restaurantes. Há contas escondidas, transferências para empresas falsas. Eu vi os extratos. Por um segundo, pensei que era mentira, uma vingança, uma confusão. Mas o medo nos olhos dela não deixava dúvidas. Se o teu pai descobrir, vai cair tudo, ela disse, e ele vai culpar-te. Já está a preparar o testamento, Susana. E tu não estás nele. Fiquei parada. Nem frio, nem calor, só aquele vazio em que a dor ainda não encontrou nome. O coração batia devagar, pesado, como se tentasse compreender o tamanho da traição. Na manhã seguinte, acordei com o telemóvel a vibrar. Uma mensagem nova. Não ligues. Não apareças. Acabou. E esquece o testamento. Era a mesma frase que me cortaria em 1000 pedaços horas depois? Só que agora vinha da minha mãe. A mulher por quem eu tinha pago tratamentos, viagens, contas. A mulher que, tantas vezes, me pediu ajuda em silêncio. Sentei-me à beira da cama. Olhei o ecrã até as letras começarem a desfocar. E depois escrevi 2 palavras apenas, entendido, mãe. Não era raiva. Era exaustão. Era o momento em que percebi que o amor, para eles, sempre foi uma forma de crédito. Um empréstimo com juros infinitos. Fui até a cozinha. A chaleira começou a chiar, o vapor subia devagar. Abri o portátil. No ecrã, as contas alinhadas, hospital da mãe, fornecedores do restaurante, empréstimos do Bernardo. Cada valor era uma lembrança de que eu tinha tentado manter viva uma família que já estava morta há muito tempo. Com um clique,
cancelei o primeiro pagamento. Depois o segundo. Depois o terceiro. O som das notificações de cancelamento encheu o silêncio do apartamento como uma nova melodia, fria, mas libertadora. Ao meio-dia, o telefone começou a tocar. Chamadas. Mensagens. Voicemails. Primeiro o meu pai. Tens de corrigir isto, Susana. Os fornecedores estão a ameaçar processar-nos. A família precisa de ti. Deves-nos isso. Devo. A palavra doeu mais do que qualquer insulto. Depois o Bernardo. Pensas que és melhor que nós? Egoísta. A mãe está a chorar por tua culpa. E, por fim, a voz frágil da minha mãe. Filha, por favor. Não faças isto comigo. Eu respirei fundo. As lágrimas não vieram. Em vez disso, veio uma calma estranha, a calma de quem já não tem nada a perder. Não é contigo que eu estou a fazer isto, mãe, pensei. É por mim. Peguei na chávena, bebi o chá ainda quente. Pela primeira vez, o amargor não me incomodou. Era o gosto da decisão. Quando o sol começou a cair, sentei-me junto à janela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como lembranças que já não me pertenciam. O telefone continuava a vibrar, mas eu deixei tocar. Naquele instante, percebi algo simples e brutal. Eles nunca quiseram a minha presença, quiseram o meu silêncio, o meu dinheiro, a minha culpa. E enquanto o dia morria lá fora, dentro de mim nascia uma certeza nova. Se o amor deles é dívida, o meu perdão será quitação. Mas o silêncio tem um preço. E, quando a dívida deixou de ser minha, o império deles começou a ruir. 1 ano passou. E com ele, tudo o que restava da família perfeita se desfez, como um castelo de areia depois da maré alta. Lembro-me do dia em que li a notícia no jornal digital. Rede de restaurantes Casa Henrique fecha as portas. Investigação aponta desvio de fundos e má gestão. Os nomes estavam lá. Do meu pai. Do Bernardo. Da empresa que eu, um dia, sonhei transformar em algo limpo, moderno, humano. Agora era manchete de vergonha. Olhei para a tela por longos minutos. Não senti vingança. Nem triunfo. Apenas um cansaço antigo, aquele tipo de fadiga que vem quando o coração finalmente entende que a justiça nem sempre grita, às vezes, ela apenas sussurra, basta. Sofia ligou-me semanas depois. A voz dela vinha calma, madura, mas com uma tristeza funda. Estou em Madrid com a Leonor. Ele foi acusado formalmente. Eu precisava sair. Por um instante, o passado pareceu menos distante. Espero que estejas bem, disse ela. Estou, respondi. Finalmente, estou. E era verdade. Eu já não vivia à sombra de ninguém. Nem do dinheiro que dei, nem das desculpas que nunca ouvi. O meu pai vendeu a casa grande do Porto. A minha mãe mudou-se para um pequeno apartamento nos arredores. Ninguém me procurou. Nenhuma carta, nenhuma chamada. Mas o silêncio deles já não me magoava, era só silêncio, enfim. Naquela primavera, abri o meu novo estúdio em Lisboa. Chamava-se Aurora Verde. O nome parecia simples, mas carregava tudo o que eu aprendi, que da ruína pode nascer algo limpo, que a luz só aparece quando o peso cai. As paredes eram de madeira reciclada, o chão de pedra clara, e as janelas, grandes o suficiente para deixar entrar o sol que, antes, eu via apenas pela metade. Um hotel em Cascais pediu-me o primeiro projeto. Linhas suaves, energia solar, espaços que respiravam. Quando vi o meu nome gravado numa pequena placa de latão na entrada, Design by Susana Henrique, senti algo que nunca tinha sentido na casa dos meus pais. Orgulho. Não o orgulho que se exige, mas o que se conquista em silêncio. Certa tarde, sentei-me junto à janela do estúdio, chá quente entre as mãos. Lá fora, o tejo brilhava devagar. O vapor da chávena subia, desenhando no ar o mesmo movimento que vi na noite do corte.
Só que agora, o sabor não era amargo. Era leve, quase doce. A paz não veio quando os perdoei, pensei. Veio quando deixei de tentar ser perdoada. Sorri. Porque, no fundo, o recomeço não precisa de aplausos. Basta um coração que decide não voltar atrás. E foi nesse silêncio tranquilo, entre o som do vento e o cheiro do chá, que percebi: família não é sangue, nem dívida. É escolha. Às vezes, ainda sonho com aquela casa. O som dos talheres, o riso alto do meu irmão, o cheiro do molho a ferver na cozinha. Mas, quando acordo, percebo que já não é saudade, é apenas memória. E a memória, quando deixa de doer, transforma-se em paz. Durante muito tempo, confundi amor com obrigação. Acreditava que ajudar era prova de afeto, que dizer sim era a forma de ser aceita. Mas o amor que te pede silêncio não é amor. É dívida. E dívidas não se curam, quitam-se. Hoje, quando alguém me pergunta se ainda falo com a minha família, eu sorrio. Não com tristeza, mas com serenidade. Porque, na verdade, falo com eles todos os dias, nas coisas que faço diferente, nas decisões que me libertam, nas palavras que escolho não repetir. Cada projeto que desenho é uma resposta calma a todos os não que ouvi. Cada parede que levanto é uma ponte sobre as ruínas que eles deixaram. E cada manhã em que acordo sem culpa é um milagre discreto, o tipo de milagre que não aparece em fotografias, mas muda tudo por dentro. Um dia, uma cliente entrou no meu estúdio e disse: há algo de acolhedor nos teus espaços. Parece casa. Eu sorri. E percebi, era isso que eu sempre quis construir. Um lugar que não exigisse nada em troca para ser chamado de lar. Família não é quem te prende pela culpa. É quem te segura quando o chão se parte, e ainda assim te deixa andar sozinha. Família é quem fica, mesmo quando o silêncio é a única forma de amor possível. Peguei na chávena de chá, como naquela noite de ruptura. Mas, desta vez, o vapor subia sob a luz do sol da manhã. O mesmo gesto, outro significado. A liberdade também tem rotina, e a minha começa com um gole de paz. Olhei pela janela. Lá fora, a cidade seguia o seu curso, viva, imperfeita, autêntica. E eu, finalmente, também. Família, pensei, não é sangue. É respeito. E o silêncio, quando é escolha, é a forma mais alta de liberdade. E tu? Já escolheste a tua paz, mesmo que ela custasse a tua família? Escreve nos comentários: eu escolhi o silêncio. E subscreve o canal, porque, na próxima história, alguém vai descobrir que às vezes o perdão chega tarde demais.